Já vou projetando aqui nosso primeiro cântico. Primeiro hino. Ai. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja o seu reino, agora e para sempre. Amém. Confessemos a Deus os nossos pecados. Misericordioso Deus, confessamos que temos pecado contra ti em pensamentos, palavras e ações. Não te amamos de todo o nosso coração, nem a nossas irmãs e irmãos como amamos a nós. Imploramos a tua compaixão. Esquece o que fomos, emenda o que somos, dirige o que seremos, de modo que nos alegremos em tua vontade e andemos em teus caminhos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de vocês, perdoe os seus pecados e mantenha vocês no caminho da vida eterna. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de ti, perdoe teus pecados e te mantenha no caminho da vida eterna. Amém. Vamos fazer a nossa coleta do dia. Concede-nos, Senhor, te rogamos, a graça de pensar e executar sempre o que é justo e bom, para que nós, que sem ti nada podemos,
por ti nos tornemos capazes de viver conforme a tua vontade, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vânia, pode fazer a leitura. Deixa eu só desmutar aqui seu microfone. Pronto. A leitura é de Mateus, capítulo 14, dos versículos de 22 a 33, né? Peraí, deixa eu confirmar. 33. Isso. Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima d'água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima d'água, ficaram apavorados e exclamaram: Nesse instante, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Palavras do Senhor. Damos graças a Deus. Bom, eu sempre digo que tem 2 apóstolos que eu gosto muito, né, que é Pedro e o Tomé, né? Mas por que eu falo sobre isso? Pedro, ele é legal porque, assim, ele é a grande pessoa que foi, o grande cristão que foi, a pessoa extremamente importante na história da igreja, e ele era uma pessoa comum, era uma pessoa com erros, com acertos, era marrento, né? Os soldados vão lá prender Jesus, ele quer puxar a espada, quer sair no tapa com todo mundo. Jesus chama, tá explicando lá as coisas, fala que ele vai negar e ele, não, corta Jesus, não vou, não sei o que, era explosivo, né? Era um homem do povo comum, um pescador, uma pessoa grosseira, muitas vezes, né? Uma pessoa que tinha erros, tinha falhas, tinha dúvidas, né? Mais à frente a gente lê lá o Paulo trazendo toda aquela ideia, né, de levar a mensagem aos gentios. Aí Pedro tem hora que está concordando com Paulo, hora fica na dúvida, começa a ouvir uma galera lá errada, vai balançando, né? Paulo tem que dar um puxão de orelha nele. Enfim, era uma pessoa como todos nós, né? Com todos os erros, com todas as dificuldades, com todas as limitações, mas que nem por isso deixou de ser parte da obra de Deus, né? Uma parte muito importante no caminho. E nesse texto de hoje, né, é um texto que é muito interessante. A gente vê normalmente as pessoas falarem de 2 aspectos dele, né, que eu não acho que são contraditórios, né? Alguns falam nessa questão da pouca fé, né?
Pedro não teve tanta fé assim em Jesus. Eu acho que até em parte, mas não acho que é bem por aí também, não. Por outro lado, também outras pessoas lembram muito assim, falam que Pedro teria duvidado dele mesmo. Também acho que tem parte de razão, mas acho que também não é por aí, né? Eu acho que é uma coisa um pouquinho mais complicada ali, que eu acho que se a gente fosse perguntar para o próprio Pedro, ele não teria certeza do que ele duvidou na hora, né? Tinham muitas coisas acontecendo, né? Estavam lá, tinham se separado de Jesus, Jesus tinha pedido para ele orar um pouquinho lá sozinho, eles estão lá no meio do mar, não era nenhuma novidade, ele era pescador, tá uma tempestadezinha braba, tem ali vento, tem umas situações assim que já é uma coisa sempre meio perigosa, né, no meio do mar. E do nada eles ainda vem um fantasma, vem alguma coisa que deixa ali todo mundo meio apavorado, né? Vem, o que é aquilo, né? Até que Pedro, ele se liga, opa, é Jesus que está ali, né? Ele confia nisso. Inclusive, quando Jesus chama, ele vai, né? Ele entra ali na água, né? Ali arrisca andar em cima da água, uma coisa bem complicada, né? Mas no meio do caminho bate aquele ventinho que já dá aquela gelada, vacila e cai na água. Mas por que eu falo que não é tanto só a questão dele duvidar de Jesus? Porque assim, a primeira coisa que ele faz quando ele cai na água é pedir socorro para Jesus mesmo, né? Se ele estivesse duvidando, fosse propriamente duvidando de Jesus, provavelmente não teria feito isso, teria pedido socorro, sei lá, para o pessoal do barco, enfim. Ao mesmo tempo, por que eu não acho que é só uma questão de duvidar dele? Porque ele sabia que ele, por ele próprio, não conseguiria andar na água, né? Fazer todo esse milagre, toda essa coisa atípica, né? Tudo além das forças dele. Tem uma combinação aí de um medo, de um pouco de falta de confiança, né, de que Jesus o ampararia, naquela, de que talvez Jesus se importasse a esse ponto de manter, né, se preocupar de manter ali de pé sobre as águas. Há também ali uma certa desconfiança do próprio caminho, que não era nem um pouco favorável, né? Andar no meio do mar já seria uma coisa bem absurda, ainda ele, como pescador, sabia o quanto era perigoso o mar no meio daquelas condições adversas, tempestade. Vem ainda aquele ventinho ali na hora certa para dar aquela perturbada, né? Ele estava indo bem ali, pronto, gelou no meio do caminho, já não sabia mais se estava tudo tão bem assim. E aí ele acaba se distraindo do foco e cai na água. Quando a gente vai ver um pouquinho disso, né, a gente passa muito por essas duas situações na nossa vida, né? Eu vejo também muito isso. Às vezes a gente está indo bem no meio do caminho, a gente se distrai com coisas que a gente estava conseguindo vencer, que a gente estava conseguindo passar por aquilo ali, ou a gente ia ter, tinha certeza do apoio de Deus naquilo ali, mas a gente se distrai com aquilo que não precisaria e acaba escorregando, né? Acaba se deixando cair. Outra coisa que a gente vê, né, muitas vezes, é que é muito mais fácil as pessoas pedirem socorro e ajuda a Deus no momento que a coisa dá errado, né? Talvez se ele tivesse mantido esse foco em Jesus, mantido toda essa atenção dele ali, enquanto estava indo tudo bem, ele não precisava ter que cair para lembrar, caramba, pô, Jesus está ali, eu vou pedir ajuda a ele, né? Se ele tivesse se mantido enquanto estava tudo bem, não precisaria esperar até esse momento. E a gente vê muito isso, né? As pessoas se aproximam muito mais de Deus na hora da dor, né?
Às vezes as pessoas esquecem de Deus na hora que está indo tudo bem. Outro aspecto também que é importante a gente lembrar, né? Assim como o caso de Pedro, nós somos frágeis, somos limitados, tem muitas coisas que a gente não consegue por nós mesmos, né? Nós somos seres que podemos fazer algumas coisas, né? Mas tem aqui um limite, um teto do que a gente consegue fazer. Mas muitas vezes, né, a gente esquece que Deus também nos fortalece, nos permite passar por coisas que a gente nunca imaginou que conseguiria, né? Em muitos momentos da nossa vida, acontecem diversas situações e a gente acha assim, eu nunca tive jeito para isso, não tenho capacidade para isso, mas naquele momento ali da necessidade, Deus dá o empurrãozinho que a gente está precisando para conseguir. E depois a gente até fica assim, nossa, não faço ideia de como eu consegui fazer aquilo, né? Às vezes, nesses momentos mais atípicos da nossa vida, é que a gente consegue ver esse trabalho de Deus que está acontecendo o tempo todo, né? É uma coisa que às vezes a gente erra, a gente esquece que Deus está trabalhando e está agindo na nossa vida o tempo todo. Não é só na hora que a gente percebe, né? Na verdade, a hora que a gente percebe não é nem 1% do tanto que Ele está agindo, está trabalhando e que as coisas estão acontecendo, né? Às vezes a gente só percebe depois que deu a escorregada e caiu na água, né? Mas está acontecendo o tempo todo, aqui, agora, daqui a pouco, a gente vai desligar e vai ser o tempo todo. A gente não saberia nem contar todas as bênçãos que Deus nos dá, né, e o quanto Ele age em nossas vidas. Se nós parássemos para contar, como diz aquele hino famoso, né, de quantas bênçãos, imagina já a lista que seria, né? E isso só o que a gente consegue perceber, quem dirá o que a gente não consegue, né? Mas também, além de Deus nos capacitar, né, a gente também tem que ter certeza que Ele não nos dá uma cruz maior do que a que Ele também nos ajuda a carregar, né? Às vezes a gente passa por algumas situações, algumas dificuldades, e a gente fica pensando, a gente acha que não vai aguentar. Pode ter certeza que a gente vai, né? É claro, Deus não quer o sofrimento de ninguém. Deus não é um sádico que quer impor nada a gente, mas Ele sabe como é que é esse mundo, sabe que a humanidade, no geral, por ter escolhido um caminho diferente do que Ele orientou que seria o bom, Ele já sabe qual é o caminho bom e Ele já deu tudo mastigadinho para a gente. Mas muitas vezes a gente prefere querer quebrar a cara por conta própria, né? Então, ele sabe que por conta disso, né, o mundo tem todo tipo de problemas, né? Isso é o que a Bíblia diz quando fala da entrada do pecado no mundo. É isso. Deus já fez tudo bonitinho, nos deu o mapa do caminho, deixou tudo arrumadinho, tudo perfeitinho, está tudo certinho, né? É como quando a gente vai, imagina um parque com um caminho todo calçado, bonitinho, decorado e tal, mas a pessoa insiste em andar pelo meio da grama, né? Essa que tem espinho, que tem pedra, que tem problema. É mais ou menos isso que a humanidade faz, né? Que sempre fez desde lá do início, né? É isso que é a grande história, né? Por trás da história de Adão e Eva, é isso, né? Falando, não faz isso que dá errado. Opa, é isso que eu quero fazer, né? A gente tem essa tendência de o que é proibido, do que é avisado que dá errado, as pessoas parecem que gostam mais, né? Nessa situação da pandemia, eu fico às vezes pensando se a grande solução não era falar para as pessoas assim, gente, não se aglomerem bastante, entendeu? Não usem mais. De repente, as pessoas começavam a fazer o contrário, né? De repente, as pessoas começavam a evitar algumas coisas, a usar máscara, né? Se você falasse para elas fazerem o contrário, de repente, dava certo.
Isso é uma tendência natural da humanidade, né? De muito tempo, desde seus primórdios, né? Nós somos eternamente, enquanto humanidade, aquele adolescente revoltado sem causa, né? Que quer arranjar um motivo para ser do contra. Então, Deus sabe que nós vamos se enfrentar com isso, e Ele está sempre nos preparando para isso. Por isso que a gente passa por umas situações muito dramáticas, muito complicadas na nossa vida, né? E depois que passa aquilo ali, né? A gente acha que não vai aguentar, mas depois que aquilo passa, a gente fica assim: nossa, eu não sei nem como eu aguentei, né? Não sei nem como eu consegui, não sei nem como apareceu uma saída onde não tinha, né? É porque Deus está ali o tempo todo. Se Ele sabe que a gente vai ter uma cruz para carregar, Ele também está ali ajudando o peso, segurando a onda para a gente, nos ajudando a conseguir continuar, né? Já que a humanidade como um todo escolheu um caminho equivocado, muitas vezes, e trouxe tantos infortúnios, tanto sofrimento, tanta coisa ruim para esse mundo, né? Mesmo assim, ele ainda quer nos ajudar a conseguir resistir tudo isso, a passar por tudo isso e a poder aproveitar deste mundo que foi um grande presente. Hoje hoje é o Dia dos Pais, né? E a gente sempre associa Deus a essa figura, tanto a figura materna, mas também a figura paterna, né? A figura do pai. E tem uma passagem na Bíblia que Jesus diz que mesmo os pais humanos, com todos os erros, com todas as maldades, com todas as dificuldades, né? Em geral, eles querem o bem para os seus filhos, né? E eles não vão dar uma pedra ou uma cobra no lugar do pão, no lugar de algo que o filho precisa. Quem dirá Deus, que é, né, esse Pai perfeito, né, de todos nós. Então, mesmo sabendo dos nossos vacilos, né, enquanto humanidade, das nossas rebeldias sem causa, Deus continua querendo nos dar o melhor, né? Querendo nos ajudar a poder desfrutar desse que é um verdadeiro presente. A gente tem que sempre olhar para o mundo lá fora e entender que isso é um presente que Ele nos deu, né? É um baita presente, né? Às vezes a gente não faz um uso muito bom, mas o presente está lá, ele continua sendo bom, né? Apesar de estar tão maltratado, estar tão jogado no cantinho, né? Empoeirado. Eu falo, o presente é bom, né? Precisa dar uma lustradinha, precisa dar uma limpadinha, tirar uma sujeirinha que a gente deixou ali acumular, às vezes consertar um arranhãozinho, né? Que a falta de cuidado da humanidade deixou ter, mas o presente ele é muito bom, né? Então, que possamos reforçar essa nossa fé em Deus, ter a certeza de que Ele nos fortalece o tempo todo, nos faz atravessar as águas mais tempestuosas possíveis e ter a certeza de lembrarmos dele nos momentos bons, de lembrarmos dele o tempo todo, né? Não esperarmos só quando as coisas desandam para lembrar, para poder aproveitar, para poder ver as maravilhas e contar as muitas bênçãos que ele nos dá normalmente, né? É hora de nós botarmos o pé no chão, né? E como diz uma outra música muito cantada nas igrejas, né? Com confiança a gente segurar na mão de Deus e ir, né? Segura na mão de Deus e vai. Tenha certeza que Ele está o tempo todo nos amparando, nos fortalecendo e nos capacitando. Que Deus nos abençoe ao longo da semana, que possamos cada vez mais lembrar da presença constante dele conosco. Vamos confessar nossa fé com as palavras do Credo Apostólico?
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos passar para o nosso momento de orações espontâneas, que nós podemos colocar em silêncio ou em voz alta as nossas preces diante de Deus. Espírito do Senhor seja convosco. Seja também contigo. Ó Deus Espírito Santo, santificador dos fiéis, visita, nós te rogamos, a nossa congregação com teu amor e favor. Ilumina os nossos entendimentos mais e mais com a luz do teu eterno Evangelho. Implanta em nossos corações o amor à verdade. Nutre-nos com toda a bondade. Aumenta em nós a verdadeira religião e nela nos guarda por tua misericórdia, ó bendito Espírito, que com o Pai e o Filho juntos adoramos e glorificamos como um só Deus, por séculos sem fim. Amém. 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 Santo Deus, te damos graças por mais este dia na tua presença, podendo te louvar, te bendizer, podendo ter a certeza da tua companhia conosco, podendo desfrutar da companhia uns dos outros, podemos aproveitar este presente que é a comunhão da tua Santa Igreja, Senhor Deus. Te pedimos neste momento, por cada pessoa que está em nossas mentes, em nossos corações, que o Senhor sabe das necessidades, das angústias, das lutas de cada um de nós, de cada uma dessas pessoas com as quais estamos preocupados, Senhor Deus, com as quais estamos nos importando. O Senhor sabe de cada coisa em nossas vidas. Te pedimos, especialmente pela nossa diocese, nesse mês de aniversário dela, que ela completa os 70 anos servindo. Oramos, Senhor Deus, pelas nossas igrejas, pela Paróquia de Bom Jesus, pela Missão de São Pedro. Oramos por cada um de nós, oramos pelas pessoas neste momento enlutadas, no meio desta pandemia, as famílias que estão em sofrimento, Senhor Deus, as pessoas que estão internadas, as pessoas que estão passando pelas mais diversas dificuldades, saúde, dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, neste momento. Que o Senhor possa amparar cada uma dessas pessoas neste momento. Te pedimos também pelo Lar Cristão Matilde de Oliveira, pelas pessoas que lá trabalham, pelas idosas que lá estão. Pedimos tudo isso por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Vamos fazer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos passar aqui, fechando nosso momento de orações, para a oração
enquanto nós não temos a Eucaristia presencialmente. Senhor Jesus, sabemos que não podemos receber-te no Santíssimo Sacramento, mas te pedimos que venhas espiritualmente aos nossos corações. Permite-nos perseverar na tua fé e, em breve, partilhar da Santa Eucaristia no seio das nossas comunidades de oração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos para o nosso hino final. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e sai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, ela te sustentará. Não temas, segue adiante, e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa, segura na mão de Deus e vai. Jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Senhor sempre esteve No escuro, o Senhor sempre te que jamais segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Bendigamos ao Senhor. Graças rendamos a Deus. Graças rendamos a Deus. A reverenda pode nos despedir com a bênção? Sim.
O Espírito da verdade vos guie a toda a verdade e vos conceda a graça de confessar que Jesus Cristo é o Senhor e de proclamar a palavra e as obras de Deus. E a bênção do Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco habite eternamente. Amém. 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 Queridos, a paz de Cristo seja com todos vocês.